Boa noite a todos. 406, sessão ordinária do dia 23 de junho de 2025. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Solicito à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 405, sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, realizada dia 16/6/2025, com início às 20 horas. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2025, com início às 20 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, com a presença dos seguintes vereadores: Edinaldo Honório da Silva, Cleberson Colli, Márcio Alessandro Fernandes, Tiago Vieira da Paz, Armando de Meira Garcia, Evandro Batista de Souza, Fernando Fernandes de Oliveira, Leandro Albuquerque Aleixo da Silva e Marco Antônio Fiore Cordeiro. Havendo quórum regimental, o presidente, em nome de Deus, deu por aberta esta sessão e mandou essa sessão e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual ficou aprovada sem discussão. Em seguida, solicitou a leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 224, 226, 232, 233 e 236/2025 do Executivo Municipal. Na sequência, declarou a ordem dos requerimentos verbais dos vereadores. Requerimento número 160/2025, de autoria do vereador Armando de Meira Garcia, que seja encaminhado ofício à comissão organizadora da terceira quermesse, realizada no último sábado, parabenizando-a pelo brilhantismo, organização e sucesso do evento. Solicita ainda que os cumprimentos e agradecimentos sejam estendidos a todos os voluntários cujo empenho e dedicação foram fundamentais para a realização e o êxito da festividade, demonstrando espírito de colaboração e compromisso com a comunidade. Requerimento número 161/2025, de autoria do vereador Fernando Fernandes de Oliveira, que seja encaminhado à secretaria desta Casa de Leis o presente pedido de moção de aplauso à escritora montecastelense, senhora Michele Marcon dos Santos, pela publicação do livro Angelical. A autora foi premiada no ano de 2024 pela autoria desta obra, que se destaca pela sensibilidade, profundidade e contribuição à leitura local, enaltecendo o nome de nosso município no cenário cultural. Requerimento número 162/2025, de autoria do vereador Fernando Fernandes de Oliveira, que seja encaminhado ao Executivo Municipal solicitando providências quanto ao imóvel conhecido como Antiga Casa do Fiscal, localizada no trevo de acesso à cidade, considerando que o referido imóvel não possui mais utilidade pública e encontra-se em estado de abandono. Requer-se sua demolição e a devida limpeza do local, uma vez que a estrutura atualmente compromete a estética urbana e prejudica a imagem da entrada da cidade. Requerimento número 163/2025, de autoria do vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para a regulamentação da lei que dispõe sobre a propaganda volante no âmbito do município. A referida legislação, embora vigente, carece de regulamentação específica para sua plena aplicabilidade, razão pela qual se faz necessário que o Executivo entre em contato com o setor jurídico competente e promova a medida normativa cabível, assegurando sua eficácia e a devida observância por parte dos responsáveis pelo serviço. Requerimento número 164/2025, de autoria do vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, solicitando que seja avaliada a possibilidade de incluir em seu banco de projetos futuros a construção de uma biblioteca pública na Vila Operária, utilizando-se para tanto do terreno existente ao lado do centro comunitário local. Requerimento número 165/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam tomadas as providências necessárias para a instalação de câmeras de monitoramento no ginásio de esporte João Oliveira Dutra, tanto em sua área interna quanto externa. Requerimento número 166/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz,
que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal solicitando que sejam realizadas as ações de revitalização na Avenida São Paulo, contemplando a manutenção e cuidado dos canteiros centrais, pintura dos meios-fios, bem como a roçada e conservação da área próxima ao futuro Parque Ambiental. Requerimento número 167/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam enviados esforços no sentido de viabilizar a vinda de um parque de diversão ao município com entrada gratuita para as crianças, especialmente durante períodos festivos ou datas comemorativas. Requerimento número 168/2025, de autoria do vereador Evandro Batista de Souza, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, solicitando que seja avaliada a possibilidade de aquisição de recursos por meio de emendas parlamentares, convênios ou outras fontes, com o objetivo de comprar uma varredora mecânica para auxiliar nos serviços de limpeza urbana do município. Requerimento número 169/2025, de autoria do vereador Evandro Batista de Souza, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, solicitando que seja avaliada a possibilidade de instalação de um limitador de velocidade nas proximidades da Rua Chile, número 386. Requerimento número 170/2025, de autoria do vereador Marco Antônio Fiore Cordeiro, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, solicitando que seja realizada a readequação do campo localizado no assentamento 17 de abril, local onde foi autorizada a retirada de terra. Em seguida, solicitou a leitura dos requerimentos por escrito dos vereadores, nada constou. Na sequência, declarou a ordem do dia, nada constou. Em seguida, declarou a ordem das explicações pessoais dos vereadores. Não havendo mais manifestações e nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o presidente deu por encerrada essa sessão e mandou lavrar a presente ata, a qual deverá ser lida, votada e assinada pelo presidente e secretário, respectivamente. Edinaldo Honório da Silva, presidente, Márcio Alessandro Fernandes, primeiro secretário. Quem estiver de acordo com a presente ata, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada a ata da sessão anterior. Solicita o secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos. Nada consta, senhor presidente. Declara a ordem dos requerimentos verbais dos senhores vereadores e a palavra está aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, senhor presidente, com boa noite. Também a todos que estão nos ouvindo aí pelos meios de comunicação. Gostaria só de mencionar um requerimento aqui para ver a possibilidade do executivo instalar ali na Praça Berna algumas lixeiras, né, de emergência. Foi colocado um parquinho ali e as crianças, né, como são crianças, estão ali no local brincando e não tem onde despachar ali, leva lanche, leva pirulito, bala, e estão descartando no chão. Então, se o executivo puder fazer isso aí, eu agradeceria. A palavra continua aberta. Queria aqui também fazer um requerimento verbal ao Executivo Municipal que entre em contato com o setor competente para que o mesmo entre em contato com as empresas de telefonia e internet no nosso município, para que as mesmas tirem os fios que estão pendurados nas redes. A palavra continua aberta. Senhor presidente, gostaria da palavra novamente. Concedido. Requerimento. Senhor presidente, gostaria que fosse encaminhado também ao executivo para ver a possibilidade dali na Vila Operária, futuramente, não agora, eu sei que é corrido, mas que nossa assistência social ou por outros meios aí faça alguns projetos sociais para a comunidade da Vila Operária, usando ali o espaço que já tem, para aulas de karatê, capoeira, né? Não sei se já teve algum requerimento aqui, mas poderia atender dessa forma. Muito obrigado. A palavra continua aberta.
Solicito a leitura dos requerimentos por escrito dos senhores vereadores. Nada consta, senhor presidente. Solicito a leitura da moção de aplauso número 003/2025 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Fernando Fernandes de Oliveira. Moção de aplauso número 003/2025. Autor Fernando Fernandes de Oliveira. Assunto: moção de congratulações e aplauso à escritora Michele Marcon dos Santos. Considerando o disposto no artigo 135 do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentamos a presente moção de congratulações e aplausos à escritora Michele Marcon dos Santos, em reconhecimento à publicação da obra literária Angelical, destacando-se pela sensibilidade, profundidade e valiosa contribuição à literatura local e ao cenário cultural de Santa Cruz do Monte Castelo. A escritora montecastelense Michele Marcon dos Santos é formada em Letras, Português e Inglês e Português e Espanhol pela Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná e em Pedagogia pela Universidade de Iguaçu, com especializações em Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Psicomotricidade e Psicopedagogia Clínica e Institucional. Atuando como professora de educação infantil no município, divide sua paixão pela docência com a escrita, a leitura e demais expressões artísticas e culturais, demonstrando sensibilidade e dedicação que transcendem a sala de aula. A obra Angelical narra uma envolvente jornada de fantasia em um universo repleto de magia, misticismo e criaturas fantásticas, abordando temas como tradição, coragem, empoderamento feminino e amor. A protagonista, Melissa, enfrenta desafios pessoais e sociais que ressoam com profundidade no leitor, convidando-o à reflexão sobre identidade, liberdade e destino. A autora foi premiada em 2024 pela autoria desta obra, o que reafirma sua relevância e talento. Desta forma, esta Casa Legislativa expressa seu mais profundo reconhecimento à autora pela sua contribuição à cultura, à literatura e à valorização do nome do município de Santa Cruz do Monte Castelo no cenário artístico regional e nacional. Que esta moção de congratulação seja encaminhada, homenageada como símbolo de respeito, incentivo e admiração desta Casa de Leis e de toda a população montecastelense. É a moção Edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, 23 de junho de 2025. Fernando Fernandes de Oliveira, vereador proponente. Ordem do dia. Coloca em votação única a dispensa do parecer e das respectivas comissões do vereador Tiago Vieira da Paz. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada a dispensa do parecer das respectivas comissões do vereador Tiago Vieira da Paz por unanimidade de votos. Solicito a leitura dos projetos de lei número 851, 852/2025 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 851/2025 dispõe sobre autorização para a doação de bem móvel pertencente ao patrimônio público do município de Santa Cruz do Monte Castelo à Associação de Produtores Rurais e da outras providências. Projeto de lei número 852/2025 dispõe sobre autorização para a doação de bem móvel pertencente ao patrimônio público do município de Santa Cruz do Monte Castelo à Associação de Produtores Rurais e da outras providências. Coloco em discussão os referido projeto e a moção de aplauso e a palavra está aberta. Palavra com o vereador Armando. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, os que nos acompanham pelas redes sociais, pela Castelo FM.
Senhor presidente, em relação à moção de aplauso 3 de 2025, por questão de ética, e eu quero dizer, parabenizar ao Fernando Fernandes, deixar que ele fale melhor sobre o projeto. Até já conversamos ali na mesa, que no último parágrafo aqui fala que esta moção de congratulação seja encaminhada, até sugerir para o Fernando para que a Michele viesse nos honrar com a sua presença aqui e recebesse em mãos. Quero dizer que serei favorável, assim como todos os demais colegas acredito que serão. Senhor presidente, o projeto de lei 851 e 852 são bem semelhantes. No ano passado foi adquirido umas cozinhas industriais para os assentamentos 17 de abril, na parte de baixo, na parte de cima, e por trâmite processual esses freezers chegaram agora. Então o município nós estamos autorizando o município a fazer a doação do patrimônio para que eles possam usufruir. Eu acredito que será de grande valia aquelas associações e que o Executivo está de parabéns por estar beneficiando as nossas comunidades, principalmente os trabalhadores rurais. Muito obrigado, presidente. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Fernando. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. O Jaime, que se faz presente aqui mais uma vez nessa casa de lei. Senhor presidente, uso essa tribuna aqui hoje só para dar mais uma reforçada na moção de aplausos que eu fiz aqui nessa casa de lei, onde o reconhecimento a uma artista do nosso município, uma autora, a Michele Marcon, e gostaria de contar com o voto de cada um de vocês, senhores vereadores, para que cada vez mais essa Casa de Lei se faz junto com os nossos montecastelenses que se destacam de uma forma ou de uma ou de outra. E nessa ocasião aqui, uma escritora do nosso município. Sabemos que hoje em dia um escritor para se destacar é muito difícil e hoje nós temos um montecastelense que está se destacando aí no meio. Obrigado, senhor presidente. Palavra continua aberta. Coloca em votação única a moção de aplauso número 003/2025 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Fernando Fernandes de Oliveira. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levantem. Fica aprovada a moção de aplauso número 003/2025 do Legislativo Municipal por unanimidade de votos. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 851/2025 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levantem. Fica aprovado o projeto de lei número 851/2025 do Executivo Municipal por unanimidade de votos. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 852/2025 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levantem. Fica aprovado o projeto de lei número 852/2025 do Executivo Municipal por unanimidade de votos. Declara a ordem das explicações pessoais dos senhores vereadores e a palavra está aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Peço licença para fazer uso da palavra aqui. Concedido. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham por todos os meios de comunicação. Senhor presidente, o assunto que eu quero abordar aqui, os projetos já foram lidos e falados pelos vereadores aí que me antecederam, mas hoje, infelizmente, aconteceu, na verdade, uma tragédia ontem, na Avenida Mato Grosso, na Boiadeira, né? E
hoje não, mas durante todo esse período dessa rodovia, nós, enquanto vereadores, somos muito cobrados por a questão de redutores de velocidade lá. E chega ao ponto assim que quando acontece uma fatalidade dessa, as pessoas cobram ainda mais. Mas espera aí, ninguém viu, vereador nenhum cobrou. Eu acredito aqui que essa avenida Mato Grosso, a Boiadeira, dentro dessa Casa de Leis, ela foi alvo de vários requerimentos, não só por parte de mim enquanto vereador, mas eu acredito que vários vereadores já fizeram vários requerimentos para que se colocassem lá os redutores de velocidade. Até eu lembro de um requerimento do vereador Armando que dizia para colocar um redutor de velocidade digital para que os caminhões olhassem lá a velocidade e reduzisse automaticamente. Então, ela foi alvo de vários requerimentos nesse sentido. Diante da fatalidade que aconteceu, não significa também que se tivesse os redutores de velocidade lá, um acidente não ia acontecer, porque acidente é acidente. O próprio nome já diz. Mas quando inaugurou a obra, lá em meados de 2023, eu fiz um requerimento para construção de redutores de velocidade. E o mês passado, eu já havia entrado em contato com o prefeito municipal, ele tem essa preocupação também com essa questão dos redutores de velocidades ali na Boiadeira. Eu já havia enviado até vídeos para ele de acidentes com cachorro, com animais, né? No caso era um cachorro morto que foi atropelado lá também naquela via. A velocidade que os carros passam lá é absurda mesmo. Eu frequento bastante aquela avenida ali. Então, para ficar registrado aqui na Câmara, por parte de nós, vereadores, tem sim a cobrança e documentada, sim, dessa questão desses redutores de velocidade lá. E quando o novo prefeito assumiu, no caso a gestão agora do prefeito William, eu liguei para ele, falei, mostrei toda essa questão lá dos acidentes envolvendo animais e tal. Prontamente, ele foi até a avenida e fez um vídeo pedindo para a população ter mais cuidado ali naquela avenida, pediu um pouco de paciência para a população. Por quê? Porque tudo que vai fazer, o poder público vai fazer, depende de licitação. O poder público não pode simplesmente falar, eu vou contratar tal empresa ali para fazer, sem que haja a disputa através da licitação. E naquele tempo, foi aberto o processo licitatório, e aí, inclusive, o doutor Armando me mostrou aqui uma publicação do site oficial da Prefeitura, e eu havia já feito esse requerimento também no mês passado, em maio, sobre essa situação de qual a situação do processo licitatório dos redutores de velocidade lá, e veio agora a nota informando que, na verdade, praticamente é uma resposta ao requerimento que eu fiz, informando que a licitação primeira deu questões técnicas, que eu não vou me ater aqui agora, que dificultaram a contratação de uma empresa para que inicie rapidamente essa obra. Infelizmente, perdemos uma vida naquela rodovia. Sem sombra de dúvidas, aquela aquela avenida, ela já do município, para mim, ela já é uma das maiores avenidas, como que eu vou dizer, os índices de acidentes ali daquela avenida, eu acho que já superam de qualquer outra via aqui de Monte Castelo. Haja vista, a gente vê publicações no Facebook. Volto a repetir, não significa que, tendo ou não os redutores de velocidade lá, não vai acontecer nenhum acidente, porque acidentes acontecem. Mas registro que por parte dessa Casa de Leis houve cobrança sim, houve requerimentos, e registro também que o prefeito, o William, se comprometeu, foi lá, fez vídeo, explicou a questão do processo de licitação. É uma obra que foi inaugurada na gestão passada também, então todos ali estão prontamente aguardando a resolução disso, para que esses redutores de velocidades se tornem realidade o quanto mais rápido possível ali naquela rodovia. Meus sentimentos à família que perdeu aí um ente querido nessa situação. É lamentável mesmo, muito triste, e espero que a população também, enquanto não sai esse redutor de velocidade,
tenha também consciência, né, Fernando? Consciência também de que ali não é um local para andar em alta velocidade. Na verdade, nenhum local é para andar em alta velocidade. Então, a população também tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. E essa avenida também, senhor presidente, ela precisa de ajustes também. Ajustes ali na descida do pessoal que sai do destacamento e vai descendo ali para o mosteiro. O pessoal que vem na mão ali, ele dá de frente com o canteiro, precisa ajustar aquilo ali também. A questão da faixa de quem vem, de quem vem sentido do Trevo para cá, descendo para sentido para a oficina do Laércio também, encostando lá no meu campinho também. É uma situação que precisa ser verificada, a gente estava conversando ali. Então, só para deixar registrado, senhor presidente, tem cobrança por parte dessa Casa de Leis, tem requerimentos apresentados documentalmente. Infelizmente, é um fato que a gente não tem controle, mas que, infelizmente, sirva para que as atitudes sejam tomadas mais rapidamente e acelere determinados processos que, na administração pública, a gente entende que realmente alguns é devagar. Obrigado, senhor presidente. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Gostaria de saudar todos aqui com boa noite, os vereadores presentes, o senhor presidente, o visitante, o Jaime, e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Gostaria aqui de explicar o meu requerimento. Essa semana eu fui cobrado por um morador ali da comunidade, da região a qual eu resido, uns conhecem como Colmeia, e o executivo instalou ali na Praça Berna um parque, tem ali um balanço, né, e as crianças adoraram, né? Inclusive eu quero parabenizar o executivo por essa ação e deixar aqui bem claro que eu recebi aí algumas mensagens, as pessoas parabenizando, pensando que eu tinha solicitado, né, essa ação aí do executivo. Eu quero deixar aqui registrado, né, da mesma forma que eu expliquei a todos que não tem nada a ver com o meu requerimento. O meu requerimento que eu fiz anteriormente aqui na sessão passada foi para a instalação de parques infantis em terrenos aí que pertencem à prefeitura. Então aquele parque ali que foi colocado na praça foi ideia do executivo e eu quero parabenizar. Porém, essa ação aí, como as crianças vão bastante ali brincar, foi solicitado ali que fosse instalada umas lixeiras lá, porque as crianças, né, nós sabemos que são crianças, elas levam ali algumas coisas e elas não têm onde descartar, então elas descartam no chão. Então está deixando a praça aí um pouco suja, né, com plástico, papel de doce, e dessa forma aí, instalando a lixeira, vai ajudar aí na educação ambiental, né, das crianças e explicar para eles como que é o descarte correto do lixo. O segundo requerimento, senhor presidente, foi para o executivo ver a possibilidade aí de futuramente, né, não sei se ele já tem essa ideia, se tiver, eu estou de acordo também, que seja aí criado alguns projetos sociais para a comunidade ali da Vila Operária, claro que abrangindo aí toda a população montecastelense, mas nós temos aí hoje no município essa ação que foi criada aí do contraturno escolar, que é a aula de música e etc., que isso aí realmente vai fazer uma grande diferença na vida das famílias, na vida das crianças, que as crianças, quando estão fazendo algo cultural, ela está deixando aí o celular de lado, está deixando de estar na rua, e isso eu vejo de forma positiva. Mas se o executivo aí vê também, eu não sei de onde que ele vai conseguir implantar, qual secretaria, se seria cultura, educação, assistência social, mas que seja implantado ali na Vila Operária. Aulas de karatê, eu tive contato essa semana com um professor de karatê que está fazendo um trabalho aí de uma forma gratuita, né, sem fins lucrativos, e ele mandou alguns documentos para mim. Realmente ele é graduado, e se o executivo conseguir implantar as aulas de karatê aí vinculado, dar apoio, a prefeitura dá um apoio a esse professor, seria gratificante, acredito, para a população e para as famílias. Assim, da mesma forma da capoeira, tive vários contatos aí, e quanto mais projetos sociais, culturais forem implantados para nossas crianças, eu acredito que nós teremos um futuro melhor. Muito obrigado pela oportunidade da palavra. Boa noite a todos. A palavra continua aberta. Senhor presidente, palavra só para... Concedido. Senhor presidente, gostaria de estar parabenizando o nosso prefeito do município pela
a bela atitude que ele teve aí no, igual o Evandro falou, do contraturno aí, que eu como vereador também recebi muitos elogios sobre o contraturno das aulas de música. Muitos pais me procuraram falando que há muito tempo eles almejavam isso para os seus filhos e às vezes não tinha condições de estar bancando uma aula de música, e hoje o nosso prefeito conseguiu estar realizando isso daí. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Boa noite a todos. Abrindo de novo.